Meus irmãos, minhas irmãs, uma palavra minha para nos ajudarmos a colocar nas nossas vidas aquilo que nós celebramos. E hoje celebramos o nascimento de Jesus. E uma curiosidade, uma informação, São João, o evangelista, não narra este fato. Nós dizíamos ontem que São Lucas coloca o nascimento de Jesus entre os fatos históricos do mundo. Inclusive, lá foi no ano que teve a 50ª, não lembro agora quantas, Olimpíadas de Roma. Para São Lucas, o nascimento de Jesus é um fato, é um acontecimento salvífico, mas que tem um marco na história das pessoas. Quem pode ir lá nas atas, quem gosta de fazer pesquisa e encontrar, inclusive nos evangelhos. E São João nos fala desse fato. E para São João, segundo o evangelho que nós proclamamos hoje, que é o que entra na liturgia como a proclamação do Natal do Senhor, São João diz que é muito maior do que aquilo que São Lucas colocou. Quando Lucas vai dizer que ele teve aquele ano feito lá, Maria estava grávida, teve o anúncio do anjo e tal. Aí aconteceu o fato do nascimento. Aí São João vai lá no princípio, antes de o mundo ser criado, Deus foi sempre Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é então o Natal segundo São João? É este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que com o faça-se o Filho, a palavra, foi criando todas as coisas. Então o Natal é esta palavra de Deus se fazer carne e habitar entre nós. Ou seja, o que é uma coisa que nos ajudaria? Toda compreensão, toda comparação, às vezes tem sua falha de ensinamento, né? Eu dizia aqui, por exemplo, no advento, que é como se o nosso amigo achasse que vinha passar o Natal, depois confirmou que vinha, comprou a passagem e entrou no ônibus. No dia que a gente celebrou o Natal, esse meu exemplo já não dizia tanto como eu queria que dissesse. Vocês lembram por quê? Porque a história que a gente vive fez com que acontecesse aquele acidente com tantos amigos que queriam passar o Natal com os seus parentes e não chegaram. Então, toda a comparação ela é fraca para dizer tudo, né? Ajuda. Então, o que aconteceu aqui? Aí, um fato da nossa história que pode nos ajudar a compreender isso que São João quer dizer. Por exemplo, nós estamos passando sempre na televisão, aqui, mas sempre acontece, isso é quando vai para a televisão, né? É quando a polícia vai para a televisão e ganha palmas, porque de vez em quando vai e ganha porrada. Né? Por exemplo, de vez em quando alguém sobretudo mãe, sai correndo de casa com o filho no braço engasgado, e chega lá, encontra o policial ali, logo o policial, o bombeiro, ele tem um jeito que ele desengasga a criança. O bombeiro é médico, o policial é médico. Não é função do médico fazer essas coisas, faz parte da função do médico. Mas de vez em quando também acontece um sequestro. E a polícia, quem resolve isso? A polícia corre para lá, mas de repente aparece um amigo, ou a mãe do sequestrador, ou um irmão, e que não é polícia, mas ajuda, soma. E ele vai dizer, estou dizendo isso para dizer o quê? Hoje o Evangelho está nos dizendo, São João está dizendo que Natal é isso, é alguém que tem uma função e de repente não deixa a sua função, de repente faz muito bem uma outra função. Né? São João está dizendo, o que é o Natal? O Natal é Deus para nos salvar, né? Assume a nossa carne. É como um
policial e desengado na criança. Deveria ser o médico, mas na hora foi ele que conseguiu fazer. Então, quem deveria nos salvar? Né? Deus nos criou salvos, nós nos perdemos. E Deus está sempre criando condição de a gente se salvar. E a última foi essa. Deus deixou a sua função de Deus, assumiu a nossa carne, entrou na nossa história. Por isso São João não faz uma narrativa do nascimento de Jesus. Ele vai dizer o que Deus era no princípio e que agora para nos salvar, Deus entrou de tal forma na nossa história que é como se tivesse tirado o nosso engasgo com o dele. Aí, então, por ele assim, como Deus é bom, não é verdade? Então, o que é Natal mesmo? É o máximo da expressão da bondade de Deus, segundo São João. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou insistindo que nós precisamos saber que celebrar é o que nos sustenta, faz parte da nossa vida, e nós precisamos saber qual dos mistérios de Deus, já que a gente não entende tudo de uma vez, qual dos mistérios de Cristo nós estamos atualizando na nossa vida pela Eucaristia que nós comemos para sermos gente alimentada por Deus a partir do fato que São João está nos dizendo hoje, para que a gente possa saber. E a partir dessa experiência, a partir dessa atualização do mistério, de trazer este homem de Deus para o agora da nossa vida, como é que nós devemos nos comportar. Se o policial nos ajuda, ou o médico nos ajuda a desengasgar, nós não podemos mais nos comportar como engasgados, não é verdade? Então, se Deus desceu da sua condição de Criador de tudo e assumiu a nossa carne para nos desengasgar do pecado, conclusão, nós não podemos mais nos comportarmos como pecadores. Mas nós parecemos ou somos, não sei, meninos teimosos, né? A mãe dele deu de fato, a gente tem até que falar o tapinha hoje, tá falando para a gente que não é. Olha como, eu não sei, às vezes eu acho que liturgia, celebração é simplificar para a gente entrar nos mistérios. Eu não sei se eu consigo, sou meio complicado, né? Mas a minha intenção é dizer o que Deus quer que a gente viva mesmo. Porque trazer isto para as nossas vidas pelos ritos da igreja com toda simplicidade e serenidade quer dizer: volte agora para casa e viva aquilo que você celebrou. Viva como quem de Deus tirou os teus pecados, viva como quem foi desengasgado dos pecados da vida. A celebração nos propõe viver como quem celebra os mistérios de Deus. Celebrar é entrar nos mistérios e experimentar a força transformadora dele na nossa vida. Por isso, a gente não faz os aniversários de Jesus, a gente atualiza sempre um novo nascimento de Jesus. Para dizer, assim como nós parecemos menino teimoso com os nossos pecados, Deus parece mãe teimosa com os seus pecados. E olha como a liturgia diz que Deus é como mãe teimosa. A segunda leitura da carta aos Hebreus diz: muitas vezes e de muitos modos, ou seja, como mãe teimosa, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas, né? Quantas vezes, menino, não é por aí, é por aqui, baixa aqui, vem cá, olha para mim. E a gente, como que engrossou o pescoço, vai fazendo do nosso jeito. Por último, ainda nos falou pelos profetas. Deus não tem, né? O novo presidente do Banco Central, ele fala sempre uma palavra nas suas reuniões que nos lembra isso aqui. Deus gastou conosco a sua bala de prata.
A última carta da manga Deus gastou de nós. Agora nos falou pela última vez na vida. Deus não tem mais nada escondido de nós. Porque Deus joga limpo conosco. A conclusão é a mesma. Você não está dizendo que a vida é tudo em nós é Natal. É Deus cuidando de nós e quer que a gente responda. E não bate para a gente responder, porque Deus não fere a liberdade do que Ele queria fazer. Então Deus tem que procurar sempre nos atrair pela sua grandeza, beleza de Deus. Deus não usa força para conosco, porque a força fere a liberdade. E como Deus nos criou livres, Ele não nos fere na liberdade. E o profeta diz que Deus nos incita cada vez a exercer a nossa liberdade sem precisar ser forçado a fazer. Mas eu queria lembrar aqui, essas existências de Deus que a gente precisa colocar em prática. Diz o profeta Isaías: como são belos, andando sobre os montes, os pés. A gente dá tanto valor à palavra, né? Ele diz que até os pés são belos, porque aonde a gente vai falar, são os pés que levam a língua faladeira. Como Deus nos valoriza todo. Como são belos os pés dos que falam da paz, dos que fazem o bem acontecer, dos que atraem a pessoa para a prática do bem. E aí eu acho que a gente está com os pés implicado ou doente, como os meus, cheios de dores. Porque o mundo está sem paz. O mundo está fazendo medo, né? Por exemplo, não sabe mais entrar num carro para chegar lá no lugar que a gente ia sem quebrar o carro. Se bagaçar o carro. Nós estamos fazendo da imprudência um meio normal de vida. O meu, o que eu posso, o que eu quero, o que eu tenho, está muito mais importante do que o que nós somos. Os pés, os pés que nos levam lá para falar da paz, para fazer o bem, para resgatar a dignidade das pessoas, para nos fazer todos iguais e irmãos. Olha o que o Natal nos propõe a viver. Temos peregrinos, viajeiros, caminhantes da paz, da misericórdia, da bondade, da salvação de Deus. A outra questão interessante que a primeira leitura nos chama a atenção, e dizer ao mundo: Deus reina. E olha uma coisa interessante do Natal de Jesus. Qual foi a grande novidade que Jesus nos ensinou de Deus? E Deus era onipotente, a gente já sabia. Que era palavra que a gente já sabia. Que era criador, a gente já sabia. A única coisa que a gente não sabia ainda era que Deus era Pai. Aí não se comportava como irmão. E o reinar de Deus não se caracteriza pelo rei. O reinar de Deus se caracteriza pela paternidade. O rei se caracteriza pelo poder de reinar. Deus se caracteriza pelo cuidado paterno que ele expressa com todo mundo. Pois dizer ao mundo que Deus reina cuidadosamente é assumir, é deixar que os nossos pés nos levem aonde Deus precisa que as pessoas tenham esses cuidados. Nesse Natal todos foram cuidados, todos foram respeitados. Lá na nossa casa está acontecendo isso, dos nossos vizinhos. Os nossos cuidados são para todos ou são para o que nos interessa? Para quem eu gosto tudo, para quem eu gosto nada? Olha como celebrar vai nos envolvendo no projeto de Deus. Aí eu dizer, por isso, na igreja, ensinar é muito mais do que milagre. Milagre é só uma demonstração do que Deus é. Ensinar é trazer para dentro do mistério que Deus quer continuar o fazendo. E o profeta continua. Por isso,
somos chamados a ser pessoas da alegria. A outra coisa que ele diz, Deus recupera, Deus restaura Jerusalém, ou seja, Deus nos restaura. Então, olha o que então é o Natal, é a encarnação de Jesus, é Jesus assumir a nossa carne para nos restaurar. Antes de Jesus assumir a nossa carne, o nosso fim era o cemitério. Já que Jesus assumiu a nossa carne, morreu e foi com a nossa carne para os céus, agora o nosso fim é o céu, onde está Jesus? Grande mistério, para nos fazer pensar, para nos colocar dentro e participante. E tem uma outra palavra que a gente usa muito, que o texto bíblico diz de modo bonito. Deus desnudou o braço para cuidar da gente. Como é que a gente fala isso aqui? Arregaçar as mangas é desnudar, né? Como a gente aqui suspende a manga para cá, ou suspende as calças, ou o vestido, é para a gente ter mais possibilidade de se engajar naquilo que está fazendo. Deus se engaja nos nossos cuidados. Nós podemos ser de Deus, seja engajado nos cuidados que os seguidores têm. Daí, o salmista chama a atenção dizendo que isso chegue aos confins da terra com salvação de Deus através de nós. Por isso o salmista nos chama a fazer todos os rebuliços, inclusive cantar, para que não falte salvação de Deus a ninguém e em lugar nenhum. Nós estamos perto desse ideal de Deus, porque às vezes lá em casa mesmo está faltando. Quantos de nós quebramos a salvação de Deus por causa da política? Os políticos já estão todos se juntando para a próxima e a gente ainda está com o bico torcido como se mora lá em casa. Nós estamos fazendo a salvação de Deus chegar a todo mundo como Deus quer que chegue através de nós, pelos nossos pés, pelo nosso corpo levado lá, pelos nossos pés. E a gente não deve salvar de longe, se os pés têm que levar lá, então a salvação se dá na proximidade. Daí Jesus não ficou nos céus, veio cá. Daí eu dizia ao bombeiro, ao soldado, deixa a sua função e faz a do médico para a gente ser socorrido. Olha como a vida requer cuidado. E às vezes até a mãe ou o parente tem que ir lá para ajudar o policial a soltar o que está sequestrado. Olha como a gente precisa juntar as nossas forças e capacidades para que não falte possibilidade do bem chegar onde precisa. E aí já disse, o que diz a segunda leitura. Deus é igualmente igual, já fez de muitos modos e vezes nos salvar. E agora, não tentou, agora fez em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Mas é tão teimoso que agora somos nós que temos que fazer, continuar o que Jesus Cristo já fez. Estamos precisando de puxões de orelha. O que Jesus Cristo fez está lá atrás, em relação às nossas capacidades e diretamente. Está faltando cuidado de Deus em muitos lugares, até na nossa casa vizinha, na nossa casa. Deus está faltando cuidado de Deus até com a gente mesmo. Não tem gente que não cuida da saúde, não cuida da higiene, não cuida da alma, não cuida da integridade humana, não cuida de ser gente, de ser alegre, de ser feliz, de ser bonito. Está faltando cuidado de Deus até com a gente mesmo. Então nós estamos preguiçosos, nós estamos fazendo o Natal acontecer como Deus quer. E a carta aos Hebreus nos desafia. Quem dos criados Deus disse: Tu és meu filho? Qual foi o anjo que ouviu isso de Deus? Olha como a gente é importante, olha como o Natal é grandioso. De tudo que foi criado, a ninguém de Deus disse: Tu és meu filho, eu sou teu Deus. Só aos humanos. Gente, olha como nós somos importantes e jogamos a nossa importância fora por besteira.
aí na internet, um rapaz, uma moça mandou, aqui no Brasil, né? Não foi nem para escrever, não, mandou matar o pai. Ele tinha uma herança de 3 milhões. E usou tão mal a inteligência que ela não sabia que quem manda matar o dono da herança não pode herdá-la. Quem mata para herdar não herda. Por isso aquela menina que matou os pais, ela tem o pessoal muito tempo, né? Uma pistola, aquela porta, já vi. Ela só, quem paga o advogado dela é o irmão. Quando o irmão está zangado, ela vai pelo Ministério Público. Ela não pode usar os bens que o pai deixou e a mãe para poder se defender. Ela não é herdeira. E isso se repete como se fosse herdeira. Ninguém dos criados Deus chamou de filho, só os cabeçudos que nós somos. Está vendo que São João está dizendo, Natal é narrar o fato de Jesus nasceu de Maria. Natal é a gente ir lá no princípio onde Deus é e trazer tudo isto para a nossa vida e continuarmos sendo os continuadores do que Deus quer que a gente seja no mundo. Seus sinais, suas presenças. Onde nossos pés nos levar, deve levar uma presença de Deus. Por isso, o mesmo São João vai narrar depois e falar das grandezas de Deus, né? E a palavra que se fez carne, até onde Deus se tornou pequeno para nos desenvolver no seu critério, vai falar que João veio como testemunha e como luz, e a gente sempre rejeita o ser testemunha e o ser luz. A quem Jesus nasceu, a luz que brilhou nas trevas, não pode ser candeeiro nem vagabundo, tem que ter luz nesse mundo. Ou a gente brilha, ou a gente não é de Jesus. Mas não é brilho de carnaval, não. O brilho que precisa da noite para fazer desfile. É brilho no sentido de luz mesmo, que quando a luz apagar, nós estamos acesas. Natal é a certeza de que a palavra com a qual Deus criou tudo é a luz que brilhou nas trevas e nos ilumina. E iluminados agora, nós iluminamos o mundo. O que quer dizer? Celebrar o Natal é celebrar a certeza de Deus que nos salva sempre e todo dia. Pois sempre e a qualquer hora nós temos que ser salvação de Deus e em qualquer situação. Não somos de Deus quando nos convém. Nós somos de Deus até quando os perigos nos ameaçam de morte. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista João nos chama hoje a celebrar o Natal nessa perspectiva. No princípio era a palavra foi aquela com a qual Deus criou. Tudo era feito iluminado pela minha. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus é como aquele soldado que encontra a mãe ali, com o menino engasgado. Ele não é médico, mas Deus desceu tudo baixo para nos salvar e ficou do nosso tamanho. Mas não nos levou salvação. É isso. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar estes mistérios é entrar nele, se deixar transformar com ele e iluminar tudo em nossa volta pela força dele que ainda está nas nossas vidas de homens e mulheres que celebram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembrando que nos dias de Natal, ao professar a nossa fé, quando nós vemos que Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, como é isso o mistério celebrado, a gente não na cabeça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos humildes e confiantes as nossas súplicas e preces, inclusive aquelas do nosso coração, sejam agora também apresentadas ao Senhor. Pela Igreja de Deus, para que acolha com fidelidade e alegria aquele que a Virgem Imaculada concebeu, pela palavra que deu à luz de modo inefável, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que celebram esse dia santo do Natal, Senhor, para que Deus feito homem lhes cumule de amor e alegria na simplicidade, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que padecem de fome, doença ou solidão, para que o mistério do Natal de Cristo os reencontre na alma e no corpo, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas crianças no mundo inteiro, para que cresçam em graça e sabedoria diante de Deus, a exemplo do menino Jesus, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo ano jubilar, que seja uma experiência de fé, caridade e testemunho da esperança em Cristo Jesus, a palavra eterna, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Vamos rezar também por esse nosso Brasil, que neste final de ano foi muito marcado por tragédias, para que nós saibamos, iluminados por Jesus e orientados por Ele, que é a palavra encarnada, a nos afastarmos dos perigos e saber que eles são terríveis e nos causam dor. Que Deus conforte todos aqueles que estão passando por as dificuldades, rezemos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão, meu amor por tudo o que mereces. É minha partilha com quem tememos, é meu esforço para o sustento da comunidade. Sereno é porque vós me destes. Amém. Tudo isso por Cristo nosso Senhor.